Olá, Olá! tudo bem, minha querida? A gente é pontual, olha, 6 horas em ponto, 6:00 é o que eu vejo aqui no meu celular. Menina, que nervoso! Eu tô aqui, entrei 5 minutos, fiquei contando os minutos, muito nervoso e fiquei pensando, que delícia hoje eu poder viver esse nervoso com alegria, com leveza, porque antes eu vivia esse nervoso que na hora de ou entrar no ar ou me apresentar em algum lugar e como eu sofria. E hoje É. em dia eu fico feliz porque tá leve para mim. Aí Ah, que depois eu dou detalhe, é que eu falo pra caramba, já comecei não, falando, né? ótimo, eu também falo. Pessoal, vocês que entraram, tô vendo um monte de gente que deve ter vindo por causa da Paola. Meu nome é Ih, Pauline, toco Cris, projeto chamado- Tissa. Ai, eu- que delícia, Arthur amado. deixa eu te apresentar. Eu toco um projeto chamado Lean Together, né, que é um projeto que parece muito até com o que a Paola faz, embora por outra vertente. É um projeto de transformação pessoal. E esse projeto para o qual eu convidei a Paola se chama Gente que Virou o Jogo, né? No final do ano passado, eu tive assim esse insight. Falei assim, gente, eu quero tanto trazer histórias, sabe? Histórias inspiradoras de gente que em algum momento da vida deu uma virada e deu uma guinada na própria vida, ou não deu na própria vida, mas deu na vida de outras pessoas, enfim. Gente que está impactando positivamente a vida de outras pessoas, né? Através do próprio exemplo, através de um trabalho que desenvolve. E eu conheci a Paola totalmente por acaso, porque eu fiz uma live com um amigo meu, o Celso, que é uma pessoa maravilhosa, e a Paola entrou e fez um monte de comentários. E tinha muita gente na live, mas eu reparei nela. Eu falei assim: olha, essa moça toda hora comenta coisa super simpática, né? E tal. E depois, muita gente começou a me perguntar também sobre o negócio de barra de axis. Aí eu falei com o Celso e ele me deu o telefone da Paola. E a gente teve uma conversa maravilhosa. Parecia que ela era assim, minha amiga da vida inteira. Foi assim, muito bacana a conexão que a gente teve. Então, Paola, eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o meu convite, por ter me dado essa honra enorme de vir participar desse projeto que eu toco com tanto carinho. E agora você se apresenta. Olha, antes de mais nada, uma gratidão imensa de ter a oportunidade de estar aqui falando, de ter te conhecido, porque realmente deu um match na hora. E assim, e eu acho que é isso, né? Quando a gente está aberto a entrar na sintonia, a gente atrai para a nossa vida pessoas que são pura contribuição. E é assim que eu te vejo na minha vida. E te agradeço muito por esse momento e por muitos que virão por aí, eu tenho certeza É, de muita coisa bacana. Deixa eu me apresentar então. Sou Paola, gosto de me apresentar. Sou mãe, sou mulher, sou profissional, jornalista, terapeuta e aprendiz. Eu sempre falo do aprendiz porque me traz uma leveza muito grande, uma leveza de ser quem eu sou, uma leveza de estar aberta a aprender o tempo todo, de errar, que eu sempre falo isso, eu tive durante muitos anos uma preocupação enorme em ser perfeita, em não errar, em provar um monte de coisas. E o quanto o erro é contribuição para a gente, o quanto a gente foge dele, e quando a gente recebe o erro e tenta fazer alguma coisa melhor daquilo, que é virar o jogo, né? É é, e, quando a gente realmente se é, abre para ele. e o peso que a gente traz para a nossa vida, quando a gente fica nessa busca sem sentido, é uma busca por uma perfeição que não vai acontecer. Exato. E para provar o quê, né? O que é ser perfeito? Se a gente está aqui para aprender e para viver essa experiência, né? O quanto a gente fica se preocupando com o outro em provar alguma coisa que só faz a gente sofrer. Na verdade, é assim, todas essas coisas só levam a gente para um drama, para uma densidade que só limita a gente. E não é o nosso papel aqui, né? Não. Então, vamos movimentar, né? Sair do lugar. É isso aí. Então vamos começar a contar a sua história linda, que eu amei. Já você não tem noção
de como eu amei a sua história. Te juro, que conversou, eu falei assim, eu acabei a conversa, falei assim, gente, que pessoa é essa? Maravilhosa, sabe? Que sorte que eu tive de conhecer. Não, é assim, a minha história, ai, por onde eu começo? Nem sei. Vamos começar lá de trás, porque a tua história é toda linda. E a gente pode começar lá de trás, da tua época de jornalista, empresária, né? Que tinha todo aquele peso, aquela cobrança. Vamos começar de lá, porque o pessoal precisa entender as voltas que a vida dá, né? Isso, Nada isso. acontece por acaso. Teve assim, eu tive algumas, eu chamo hoje de oportunidades, né? De sacodes para tipo, opa, acorda minha filha e volta para a vida. E eu me formei em comunicação, eu trabalhei durante muitos anos na área de comunicação, rádio, revista, televisão, muitos anos, e na televisão eu tinha uma produtora de vídeo e eu fazia grandes eventos, transmissões ao vivo, as semanas de moda no Rio, São Paulo e pelo Brasil. E fazia também moto velocidade, enfim, eram eventos que você entrava ao vivo, tinha uma grande produção em cima disso e muito estresse. Então eu só trabalhava, a verdade é essa. Eu sustentava uma empresa, né? Porque eu queria ser empresária, eu tinha essa meta. A Marta está dizendo que congelou. Eu queria perguntar para o pessoal que está assistindo se ainda está congelado. Congelou, tá bom aí, gente? Vamos ver se Pra mim alguém. tá ok. Para mim também, eu estou te ouvindo perfeitamente. Bom, eu acho que Tô... não. A Simone está dizendo que não está congelado, então vamos embora. Então vou sair e vou entrar de novo. De repente é a internet dela, né? Então vamos lá. Aí eu trabalhava e eu buscava na minha vida, eu entendia que felicidade era, a vida adulta era trabalhar e pagar conta. Ter uma vida bacana, ter cartões de crédito, ter crédito, né? E, e é isso, ter filhos, sustentar e prover. Essa era a minha crença de vida adulta e de felicidade, entre aspas, ter uma vida tranquila financeira. Ponto. Casar, ter filho, trabalhar, pagar conta, enfim. Comercial Doriana, né? Tudo que a gente vê ali. E aí eu trabalhava pra caramba para sustentar essa realidade que eu criei para mim. Só que eu reclamava da hora que eu acordava à hora que eu ia dormir. Eu culpava todo mundo. Eu culpava o meu país, o governo, o meu marido, o meu filho, a minha mãe. Era assim, uma loucura. E eu era insuportável. Eu me lembro de uma coisa que a minha sócia dizia, que você já reparou que quando você entra no elevador, você não vê ninguém? Você entra no elevador. E era verdade. Eu saía e apertava o elevador, abria a porta e eu entrava. Podia ter gente na minha frente, podia ter gente. Eu simplesmente não enxergava. Olha que loucura. Estava totalmente desconectada, né? Totalmente desconectada. E, Uhum. né, o universo, muito espertamente, num determinado momento da minha vida, justamente por não estar feliz, eu comecei a criar formas de boicote, né, para sair daquele lugar inconscientemente. Então, em um determinado momento da minha vida, eu quebrei, eu fali. A minha mãe, que já morava comigo, ela já tinha superado um câncer e o câncer voltou. E ela já estava numa fase bem terminal, já se despedindo. O meu marido, essa você não sabe, que eu esqueci o detalhe. A empresa dele, na época, foi aquele acidente da TAM. O chefe dele morreu naquele acidente, a empresa fechou, a família não quis mais seguir e a empresa fechou. Então, marido desempregado, mãe doente em casa e quebrada. Cartões de crédito sustentando a galera. E aí era o meu caos. Eu fui de um patamar bacana, em que eu vivia bem, para o zero. Ali eu cheguei. E aí, quando eu cheguei nesse momento da minha vida, eu engravidei. Veio a minha filha.
E aí, loucura, né? Caos total. Falei, oi, como assim? Eu já tinha o meu filho. E aí, meu Deus, mais uma criança e tal. E ali eu recebi um convite de fazer diferente. Ou eu sentava e chorava desesperada, até sentei, chorei desesperada, mas eu saí desse lugar. E eu falei, vai ser um pouco diferente agora para mim. Eu vou buscar uma outra forma de viver. E ali foi o meu primeiro start. Só para coisar, porque você me contou com maior riqueza de detalhes a história da gravidez quando a gente conversou. Ah, foi uma gravidez indesejada. Foi uma gravidez Ou estava grávida. inesperada. Você não acreditou. Inesperadíssima. É. E eu fiquei muito tensa, né? Como eu ia dar conta daquilo. Eu fiz muitos exames, eu fiz 5 exames do meu obstetra e dizer: para com a loucura. Você está grávida e ponto. E quando aí a ficha caiu, e agora eu entendo, eu falo, gente, o universo é tão maravilhoso que ele me deu uma rasteira, mas ele me deu um presente, né? Que é a minha filha. Sim. Porque que é a alegria da minha vida. E o quanto eu estava tão enlouquecida no caos que eu não conseguia ver isso. Eu só me preocupava com o quê? Com dinheiro, como é que eu ia dar conta daquilo tudo, como é que ia ser, e sofrendo com a minha mãe, né? Lidando com a doença dela, e a barriga crescendo, enfim. A Viviane está perguntando aqui se o medo paralisou você e se o choro trouxe alívio. Olha, é assim, eu durante muitos momentos vivi nesse momento, eu me trancava no closet, assim, que era um lugar que o meu filho, que estava pequeno, não entrava, assim, ele sabia, né, que mamãe está trancada ali naquele quadrado, é que ela está se vestindo, então ele não entrava, e eu chorava muito, muito. Mas era de medo? Era de tudo. Era medo, era desespero, era assim, porque de uma certa forma eu estava perdendo a minha mãe, eu sei que é o nosso chão principal, né? Perdendo o meu equilíbrio financeiro e gerando uma vida. Aquilo era um desequilíbrio que hoje em dia eu entendo que era ao contrário. Era um ponto de equilíbrio que estava chegando para mim. E foi, assim, o meu medo, que eu sempre faço, isso eu tenho desde criança, o meu medo me desafia. E aí que eu vou para cima. E aí eu me juntei de muita coragem. E eu vivi uma coisa também, que eu esqueci de dizer, que nessa loucura de trabalho, disso, daquilo, em que eu mal via minha família, o meu casamento também entrou em crise. E nesse momento em que eu realmente, que virou esse caos na minha vida, aí eu vi o parceiro que eu tinha do meu lado. Então me veio a minha gravidez e o meu casamento de volta. E aí eu... Paola, que eu acho assim, nada a ver com você, mas até falar em geral, né? Como a gente... Eu também já passei esse meu momento assim, de insuportável, igual você falou que você era. Hoje eu olho pra trás e falo, gente, como meu marido aguentou. Eu me pergunto até hoje. Falei, não, todo mundo que me conhece fala, gente, ele é um santo. Não, eu sou muito bacana e ele insistiu, porque ele sabia que valia a pena. E o seu também, pode ter certeza. Eu não tenho dúvida, mas ó, eu não tenho nenhuma dúvida que valeu a pena. A gente está casado há muito tempo, uma relação muito legal. Mas eu olho para trás, eu vejo tudo que, assim, tudo que eu passei, tudo que eu vivi, tudo que eu fui. Eu falo, gente, que mulher chata que eu era, que homem santo, tudo. É verdade, é verdade. E aí, daí eu comecei, claro, reclamando muito ainda, muito insuportável. E eu botava a culpa, olha, gente, eu quebrei pelas minhas escolhas, óbvio que hoje em dia eu tenho consciência de que a gente cria tudo na nossa vida. Então, para eu poder lidar com o meu fracasso, né, eu culpava os meus funcionários, que eles que não queriam trabalhar, que eles é que não faziam as coisas direito, e eu não percebi o quanto eu estava me afastando daquilo, porque eu já não queria mais. E o quanto eu escolhi quebrar para sair daquele lugar, né? É difícil ver isso e é difícil também a gente parar de projetar essa responsabilidade fora da gente e trazer pra gente.
Claro, eu nunca imagina. Eu não errava nunca. Eu era dona da verdade. Eu sabia tudo. Que isso, por isso que eu volto e hoje em dia eu agradeço o erro, né? Porque enquanto eu tinha que sustentar aquela mulher insuportável, dona da verdade, que sabia tudo, eu não me dava o direito de errar e só errava, né? E como é pesado, mais uma vez. Nossa, era Horrível. um fardo enorme. É. E aí eu comecei a pensar, a começar a ter algumas, porque as consciências que eu tenho hoje, o aprendizado foi no outro alarme que tocou na minha cabeça. Mas nesse momento eu comecei a tentar olhar para mim, por conta da minha filha e do meu filho, porque eu comecei a ser mãe, eu acredito, assim, no sentido de ir à escola, sabe? Que eu me lembro que eu fiquei muito revoltada. A primeira reunião de escola que eu fui, Hum. a professora perguntou: Oi, boa tarde, quem é a senhora? Eu falei, como assim quem é a senhora? Eu sou a mãe do Rodrigo. Ah, desculpa, mãe, é que a gente tá acostumada sempre com o pai. Aconteceu isso comigo também. Minha mãe está aqui na live. A minha mãe trabalhava muito também quando eu era pequena, e meu pai tinha um horário mais flexível, porque ele era médico, dava plantão. E uma vez ela foi à escola e a professora falou rigorosamente isso, falou assim: Olha, achei que a Patrícia só tinha pai. Ai, Ela olha, ficado com raiva. eu queria matar ela. E depois eu falei, não, gente, ela é a realidade. É, Aí eu falei, não, nunca mais perdi uma reunião. Nunca, porque eu queria muito aquilo. Eu queria meu papel. Como é. assim? Eu queria o meu lugar ali. E aí eu comecei a ver que eu posso ter tudo, né? Que eu não preciso escolher um ou outro. Eu podia ser assim, se assim eu escolhesse, empresária, continuar ali com a minha vida, mas por que não abrir mão de um outro lado? Achar que só pode um ou outro? É porque a gente tem essa mania de. Isso tem muito a ver com a intensidade, né? Como você é muito intensa, por exemplo, assim, naquele momento você estava intensa no seu lado profissional. Não tinha tempo para mais nada. Então ficava, obviamente, uma coisa totalmente desequilibrada na tua vida, porque era assim, intensa no profissional, mas uma mãe ausente, uma esposa que também não era tão atenciosa assim, e etc. E depois a gente entende que a gente não precisa transitar entre os extremos, que a gente pode. Sabe aquela frase que eu amo? Entre a luz e as trevas existem todas as cores. Então, Exato. tá em outra cor, não precisa estar se é funcionária padrão ou se é empresária padrão e abandonar o nosso filho. A gente pode estar em algum lugar no meio do caminho e assim a gente se completa mais, né? Não, e cada dia que eu falo muito isso, porque eu tenho uma pergunta no meu espelho, eu vou falar sobre perguntas depois, que é quem sou eu hoje? A gente pode ser do jeito que a gente quiser todos os dias. Hoje eu, terapeuta, às vezes eu acordo de mau humor e dou patada. E aí o meu filho, mamãe, cadê a terapeuta? Eu falei, a terapeuta tá aqui, irritada e mal-humorada. E quem disse que a terapeuta não pode estar de mal-humorada? Sabe o Exatamente. que é engraçado? Igual a pessoa no meu caso, né? Que eu sou assim, alimentação saudável, exercício, não sei o quê. Mas é claro que vai ter um dia que eu vou pegar e eu vou comer um McDonald's. Quem diz que não pode, né? Você pode. Você só não pode fazer isso todo dia. E não é nem não poder, né? Eu não escolho fazer isso todo dia. Pois é. Eu escolho lidar com o meu bom humor, rir de mim e trazer leveza para minha vida. Mas também tem dias que eu não quero, eu vou ficar irritada mesmo, vou comer o McDonald's e vou, enfim, fazer o que eu É. quiser. A Mas liberdade. isso aí tem a ver com a história do perfeccionismo, né? E daquela autoexigência que você tinha. Tipo assim, na verdade, é a mesma coisa. Você não. Essa coisa da gente não acolher o nosso direito ao mau humor, ou à tristeza, ou a qualquer coisa, porque você tem que aparentar ser aquela pessoa perfeitinha, que tá sempre de bem com a vida, e não sei o que. Pelo amor, né? Ninguém suporta. Isso é uma máscara. Exato, é um personagem, né? E assim, e a graça é ser quem você é. É. E Sem aí. julgamento, sem controle, ser quem você é. E tudo É. bem. Não, inclusive isso aí é uma coisa que até em termos de identificação, é óbvio que quem te conhece vê em você uma pessoa de verdade, porque você é uma pessoa igualzinha, que procura o tempo todo melhorar, cada dia a gente escolhe realmente melhorar um pouquinho e fazer o nosso melhor, mas perfeitos não somos.
Sim, sim. E que bom, né? Claro, A graça de estar aqui nessa dimensão é essa, porque se a gente fosse perfeito, iluminado, a gente não estava aqui. A não, gente já tem outro plano, já estava, né, seria no outro chatinho. movimento. É, Então vamos aproveitar, né, esse outro lado também. claro. É isso aí. E essa coisa da perfeição, né? Que você falou para mim que antigamente você ficava tentando ser perfeita e sustentar esse personagem, que a gente já sabe que não é possível, além de ser pesado, não se sustenta a longo prazo e faz de você uma pessoa chatíssima. Exato. Eu era bem chata. Tinha vezes, coloque a luz amarela. Ah, minha filha entrou com um cartaz aqui para mim. Coloque a luz amarela. Pode ficar com essa luz mesmo. Fica, tá bom. Tá boa, Rafinha. Tô com olheira, tá tudo certo. Aí, pronto, foi. Morta de vergonha. Então, voltando aqui. Essa coisa da perfeição. É chato, é pesado e eu não quero ser perfeita, não. Essa escolha eu tenho clara para mim hoje. Não é real, Paola. A verdade é que isso é real, isso é uma coisa que nem a gente aguenta. E eu não acredito nem que alguém possa ser feliz assim, sinceramente, porque a pessoa que está o tempo todo preocupada em mostrar alguma coisa, né? É cansativo, né? Muito, Uma hora você deixa escapar que não é aquilo, né? pois E tem um pouco disso que eu comecei aqui a live falando que eu ficava muito nervosa quando eu me apresentava. Eu me lembro que teve uma palestra que eu fui dar sobre comunicação e moda e que o quanto foi difícil para mim na hora que chamaram, você subir no palco para falar, o quanto aquilo foi desagradável, sabe? Foi pesado para mim, porque eu tava no personagem. Então, assim, eu tava com um salto alto, eu tava com, sabe, com uma roupa, com todos os adereços dali daquela personagem, que não era nada daquilo que eu queria. Eu queria estar descalço, eu queria estar falando de comunicação, que é a minha onda também, que a gente não deixa de ser, né? A gente só agrega. uhum. Mas eu não queria ser do jeito que me disseram que tinha que ser. E eu acreditava que só iam me ouvir se eu fosse daquele jeito, né? Que é aquela coisa de buscar o não errar e que é cansativo aberto. E que bom que eu me livrei dessa Paola chatinha, né? Hoje em dia acho que eu sou legal. E você está falando aí, sinceramente, eu, se estivesse na plateia, se tivesse aparecido você lá descalço, talvez eu prestasse mais atenção, justamente porque ia chegar alguém diferente. Exato, exatamente, exatamente. E se dar o direito de ser diferente, que todos nós somos, né? Todos nós somos. A gente precisa, sim, se sentir aceito, né? Acolhido, pertencente a um grupo, mas a graça é cada um ser de um jeito. Claro. E desde quando você tem que ser igual a todo mundo, só porque disseram, né? Pois é, aí que são as famosas crenças limitantes, né? Que a É, gente vai criando e botando na nossa cabeça e viram verdades absolutas dentro da gente. mas uma coisa que é importante assim, a gente entender que tudo isso está dentro da gente. A gente é que se cobra isso, né? Porque se você não se cobrar isso e os outros cobrarem, você não liga. Mas Exato. se você se cobra disso, aí você fica prisioneiro disso, né? Bom, E mas é você muito seguindo a sua chato. história. Aí, como é que desenrolou essa história? Grávida, marido Aí desempregado eu ali. comecei a olhar para o meu corpo de uma forma diferente. Porque eu também tenho uma história de corpo complicadinha, complexa, né? Porque eu fui uma criança gorda, bem gorda. E na época, assim, a minha mãe achava que eu gorda não ia ser feliz. E eu sempre tive uma autoestima muito boa, Uhum. porque eu tinha um lado do meu pai, que era, ele sempre me impulsionou a ter uma autoestima muito boa. E a minha mãe queria, assim, do jeito dela, queria que eu não sofresse, vamos dizer, que eu fosse mais aceita, enfim. E aí, na minha época de criança, pré-adolescente, o que se usava era tomar remédio. Então, eu fui uma criança, uma pré-adolescente que tomou muito remédio para emagrecer. Mas aqueles remédios mesmo, barra pesada. Eu sei, aquelas fórmulas. Que ia para o médico, fórmula, aí tomava fórmula, você emagrecia, ficava um fiapo, e se eu voltava a engordar, porque Muito rápido. Mais rápido do que você emagrecer, você engordava e ainda engordava mais do que tinha emagrecido. exatamente. E eu sempre fui grande, eu tenho ombro largo, e eu não era mignon.
E todas as amigas eram, e o certo era ser. Então eu tinha um padrão a seguir. E era o padrão que a minha mãe queria, né? Quando me levava para as festas, quando comprava roupa, ia na loja, às vezes não tinha roupa do meu tamanho, e enfim. É porque também as nossas mães, a sua mãe deve ser mais ou menos da mesma idade da minha, elas vieram também de uma realidade onde o sonho das meninas era ser Miss, lembra disso? Lembro. Então, assim, eram isso, elas tinham que ter a cinturinha fina, aquele corpo de violão, e era uma época que as mulheres não trabalhavam, então o valor maior que elas tinham era beleza É, física. no caso da minha mãe, a minha mãe trabalhava, era assim uma empreendedora e era linda, linda. Assim, ela era uma mulher muito moderna. Ela usava cabelo curtinho, batido, ela usava bota, sabe? Ela era uma mulher assim que chegava, toda maquiada, usava um olho preto, fundo. Hum, Ela realmente era uma mulher assim que eu queria ser igual a ela. uhum, E então eu queria tomar aquele remédio. Porque eu tomava, eu emagrecia e eu ficava parecida com ela, porque eu era parecida com ela, mas ela era um escândalo. E aí ficava nessa. E essa não aceitação do meu corpo veio tombar mais adiante na minha vida. Me trouxe alguns insights depois. Mas na época eu não tinha essa noção e eu comia muito mal. Quando eu estava nessa fase de trabalhar, de enlouquecida, eu não almoçava, eu não jantava, eu comia pão, né? Pão, uhum. queijo, fast food, era aquela coisa em produção, na rua. Era o que se apresentava ali, não tinha muito essa coisa de se alimentar saudável. E aí, quando eu engravidei, eu quis pela desculpa da minha filha, não, eu vou me alimentar. Na minha primeira gravidez, eu engordei 30 quilos. E fumava. Nossa, Parei de fumar quando engravidei. E aí engordei 30 quilos. E aí o meu filho já me trouxe isso. Eu já larguei o cigarro, mas sempre botando na conta do outro, sabe? Por ele, eu larguei o cigarro. Pela minha filha, aí eu comecei a fazer exercício e mudar a minha alimentação. E aí eu comecei a ver uma outra vida. Meu cunhado maravilhoso, se estiver assistindo, é ele que me apresentou essa vida. Ele é um atleta e ele me mostrou o quanto a disciplina é libertadora. Eu sempre achei disciplina chato de gente careta. eu também, eu achava assim, que saco, a pessoa fica engessada, não tem direito a nada, ela quer relaxar, não fica falando de disciplina. Não, e eu era assim, imagina, que gente careta, que gente chata. Eu gosto de acordar tarde, dormir tarde, Eu era sabe? exatamente. Não bebe, né? E aí ele me apresentou uma realidade maravilhosa, que a disciplina. Então eu tinha hora para acordar, eu fazia os meus exercícios, eu tinha uma nutrição, porque eu tive uma nutricionista para me acompanhar. Então eu passei a minha gravidez da minha filha me sentindo linda, porque eu comecei a me olhar, Tava se amando. me amando e me achando bonita e vivendo aquilo e fazendo sem me preocupar em emagrecer, porque eu estava grávida. A minha preocupação era não engordar 30 quilos. É. Então, e aí eu tinha essa leveza de não ter que ficar me pesando, né? Não ter que ficar na balança, porque era por ela, não era por mim, a minha negação do corpo. Eu não estava fazendo por mim. Eu não estava me amando por mim, né? Era É. pelos meus filhos. Primeiro pelo meu filho, agora pela minha filha. E aí eu fui e entrei nesse mundo que, caramba, que delícia, como eu tô me sentindo bem, como eu tô me sentindo saudável, como pode ser leve, né? E aí comecei a vir nesse movimento. E aí tive minha filha, comecei a lidar de outras formas. Tive um momento muito importante na minha vida nessa época, quando eu estava completamente pirada, que uma grande parceira minha, uma minha prima, minha madrinha amada, virou para mim e disse: olha, e eu muito preocupada com dinheiro, porque eu precisava pagar a conta, dinheiro, dinheiro, dinheiro. E ela falou assim: olha, eu não vou te dar dinheiro, não. Eu vou pagar 4 sessões de terapia para você. Porque você precisa da sua cabeça. Você não precisa de dinheiro. Que dinheiro você se vira. Porque isso é uma coisa que você sabe fazer bem. Você É. precisa ter a tua cabeça no lugar. E eu eu aceitei.
Eu deixei meu orgulho de lado. Isso são duas coisas que eu até vou aproveitar para pontuar aqui. Até porque uma delas, eu até conversei com uma pessoa hoje também. A gente que tem esse perfil, né, de alguma maneira, essa coisa assim, a gente é fodona, a gente dá conta de tudo, não sei o quê, é tão difícil aceitar ajuda, né? Você acha assim, eu me viro, ninguém precisa, né, se meter. E como muitas coisas mudam quando a gente consegue aceitar essa ajuda, isso é importante demais. E a segunda coisa que eu ia te falar é sobre o papel do anjo, né? Todo mundo tem um anjo, ou vários anjos, que em algum momento vem e fala isso que falou para você. Tipo, você não precisa de dinheiro, você vai fazer terapia. E Foi. aconteceu comigo, lá muitos anos atrás, não tinha nem filho ainda. E eu lembro que eu tive uma crise pessoal também muito grande. E uma grande amiga, um belo dia, virou para mim: você não pensa em fazer nada? Tipo, naquela época ninguém fazia, sabe? Aí eu falei assim: olha aí uma coisa boa que eu ouvi hoje. E fui fazer e realmente, que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. E aí, e foi exatamente isso. Eu fiz 4 sessões, depois eu continuei, porque eu negociei com a terapeuta e a gente se deu muito bem, e a coisa foi. E ela me ajudou muito, e eu continuei. E realmente ali eu comecei a lidar comigo mesma, né? Ela, uma das coisas que eu trabalhei muito na terapia e que na primeira vez eu fiquei com muita raiva dela, ela disse: quem é você? Agora que você já contou tudo isso aí, me diz quem é você. Tipo, tudo que eu tinha falado era balela, né? Vamos mais fundo aí. Quem É. é você? O que você quer? O Você que não você sabe. escolhe pra você? Né? Tira esse personagem aí, que essa historinha você dá palestra. Agora vamos na real. E aquilo foi muito importante para mim. Realmente foi a grande virada, assim, e principalmente me agradeço muito de eu ter me aberto para receber mesmo, que eu precisava de ajuda, que eu precisava olhar para mim e deixar um pouco essa preocupação do dinheiro, de ser provedor de tudo e me bancar e me provar para mim e para os outros que eu dou conta de tudo. Calma, você não dá conta não, aceita isso. Daqui a pouco você volta a dar, mas agora você está precisando, olha para isso, né? E feito que você está falando também é importante, né? Você vê, você foi uma pessoa que até esse ponto você só dava. Você achava que você tinha tanto e era tão poderosa que você tinha. Não interessa o seu caos pessoal, você continuava só dando. E aí, de repente, você se deu conta, cara, eu preciso de ajuda também. Na verdade, eu preciso, nesse momento, inclusive, receber, não posso mais dar nada. Exato, Não exato. pode dar o que a gente não tem, né? É, e assim, e o quanto você. Outra coisa também que eu aprendi nesse caminho é como tem gente bacana, como a gente tem rede de apoio, como tem gente que, assim, desconhecidos, inclusive, sabe? Às vezes Que, a que, gente que- tem menos espera. exato, e o quanto a gente está tão focado no nosso egoísmo, na nossa história de sucesso, que a gente não vê o quanto a gente pode ser contribuição para o outro e o quanto isso nos cura, Total. né? E a E palavra é essa, é cura. cura A gente total. se cura no outro. Isso aí, é por isso, na verdade, que eu quis fazer esse trabalho do gente que virou o jogo, né? Porque eu fico fascinada. Eu ouço essas histórias, sua e de outras tantas pessoas que você até vai ouvir ainda, que o projeto ainda vai continuar. E você fala, gente, como essa coisa de você, de repente, enxergar uma porta, sabe? Uma porta que não é necessariamente uma coisa para você, principalmente uma coisa para os outros, sabe? Uma coisa para a coletividade ou para alguém especial. Como isso é poderoso, né? A Exato. gente pegar e de repente você pega, sabe? Sabe que eu sempre lembro daquela luminariazinha da Pixar que tem. Sim, Eu acho assim, às vezes a gente tem que apontar aquela luminária para gente. Você, por exemplo, estava toda desconectada e precisava sim pegar e apontar aquela luminária. Mas a gente aponta ela por um tempo, mas depois a gente tem que lembrar de iluminar o resto também, sim, sem dúvida. né? E, 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 e aí, aí continuando, comecei a me recuperar, a trabalhar. Tive apoio de amigos que me deram trabalho, porque eu também tinha essa angústia. Eu que dava trabalho para os outros. Quem vai me dar trabalho? A Simone está falando aqui, quando a gente se permite, a rede de apoio aparece. Exato, Simone, exatamente. E eu agradeço demais ter permitido isso, porque eu não me permitia. Não precisava de ninguém, né?
E olha que loucura. E como eu ganhei quando eu vi que eu precisava, né? Quanto amor me veio, quanto compreensão, quanto acolhimento me veio. Você sabe de uma coisa? Quando você percebeu isso tudo, que você precisava de ajuda também, e na verdade, o que que esse momento, nesse momento, você saiu do seu pedestal e veio para onde estava todo mundo, Exato. né? E aí saiu aquele peso todo da perfeita, saiu o peso todo de eu não preciso de ajuda porque eu preciso sim. E ainda por si, aí quando a gente reconhece a nossa vulnerabilidade, que maravilha. Não, e quanta força, né, tem a nossa vulnerabilidade. Não, total. E foi a minha vulnerabilidade que me transformou e que me constrói hoje, né? Porque o meu trabalho, eu trabalho com vulnerabilidade. Exato. Né? Minha e do outro. E é isso que reconstrói, né? É isso que cria os movimentos de transformação. E o quanto eu não via nada disso, né? O quanto eu estava perdendo. E aí, depois de... Comecei a trabalhar e tal, e depois de um tempo, aí uns 6 anos depois, né, desse caos todo, eu recebi um diagnóstico de câncer. E aí, quando eu recebi esse diagnóstico, eu tinha 2 opções a fazer. Ou eu virava o jogo de novo, ou eu ia para a piscininha do drama, do medo, do desespero. E aí eu escolhi dar um mergulho na piscininha, né? Porque eu sou humana. Dei um mergulhinho, dei umas braçadas ali e resolvi, falei, não, vamos embora. Eu Isso vou... que você está falando. Desculpa ficar te interrompendo, mas é que eu não Não posso. me interrompe, por favor, para é um bate-papo. Ah, porque a gente, essa coisa, esse mergulhinho, faz totalmente parte, porque não dá para você também passar por uma situação dessa e fingir que não está acontecendo nada. Você tem que dar um mergulhinho sim, viver aquele luto sim, mas também não pode ficar agarrado lá no fundo da piscina. Você vai lá, você se banha rapidamente, o tempo que você precisa, e depois você sai e vai lutar. De vez em quando você põe um pezinho de volta, né? É, Uma mãozinha para dar uma esquentada ali, mas sai de novo. E aí vem outro momento, deu com o meu corpo. Porque aí eu não tinha mais desculpa, né? Pelo meu filho, pela minha filha, pela minha mãe. Eu tinha que olhar o meu corpo. Porque por mais que a gente tenha uma rede de apoio maravilhosa, e eu tenho, e eu tive de pessoas estranhas, né? A equipe que cuidou de mim, pessoas que eu nunca tinha visto na vida, que foram de um amor, de um, sabe, de um acolhimento inacreditável. Era uma luta interna, né? É uma briga minha, né? O intruso estava dentro de mim e eu precisava combater de alguma forma. E aí eu entendi que eu precisava do meu corpo. Eu tinha que parar de negar ele de uma certa forma, dele ser inconveniente. Ou ele era gordo, ou ele era magro, ou eu tinha que tomar remédio, eu tinha que... Né? Eu precisava realmente amá-lo. Porque sem ele, não ia rolar. E aí, como eu falei, e o meu corpo é o meu corpo físico, a minha mente e a minha alma, meu coração. Eu precisava dessas 3 partes unidas na luta. E aí eu criei uma estratégia para mim que me deu muito resultado e que foi o que me levou, por isso que eu falo que esse tumor, ele me visitou, ficou pouquíssimo tempo e me trouxe uma grande oportunidade. Porque foi realmente fazer o caminho para dentro, o mergulho do autoconhecimento, que foi o que eu fiz. você E aí, tinha tido oportunidades antes que talvez ainda não tivessem sido suficientes, né? E aí veio o universo e jogou mais essa. Olha só, vamos ver se agora você aprende. vamos lá, mais um sacode. É. E aí eu comecei a ter acesso, eu fiz todo... O que eu pensei? Eu falei, bom, eu vou nutrir a minha mente, antes de mais nada. Como é que eu vou nutrir a minha mente? Eu vou pegar pessoas que vão me inspirar. Casos de sucesso, pessoas que viraram o jogo, pessoas que me inspiram, como elas vivem, como elas, o que elas fazem. E eu comecei a buscar isso. Essa foi a minha primeira busca. Voltei para minha disciplina,
né, com os meus exercícios. Desde lá da minha segunda gravidez, eu não parei de fazer exercícios. Eu me lembro que, assim, nos momentos mais difíceis em relação com a minha mãe, eu saía para correr na chuva. O Henrique, o meu marido, dizia, mas você vai na chuva? Eu falei, vou, eu preciso correr. E voltar, perdia iPod, perdia tudo, porque pegava uma chuva, mas eu corria. Aquilo me fazia ficar viva e dizer, não, acreditar que a coisa vai melhorar e que tudo tem um porquê e que eu vou seguir no meu caminho, sabe? E aí eu cuidava do meu corpo, fazia tudo que o médico mandava, me alimentava da forma que era, fazia as dicas amorosas que chegavam para mim, toma chá disso, come açafrão assim, eu fazia tudo. E a minha alma, que eu sentia um vazio muito grande e que eu estava recebendo tanto amor e eu não sabia o que fazer com aquilo, foi o autoconhecimento e as terapias holísticas que eu comecei a fazer, algumas técnicas que me ajudaram muito. Eu comecei pelo Reiki, que é um banho de amor poderosíssimo, e que eu saía da quimioterapia, eu tenho uma amiga mestra maravilhosa que me fazia essas sessões de Reiki, e eu saía me sentindo mal, incomodada, pesada, né? Com muito metal dentro, né? Porque é uma terapia muito, muito forte. E eu recebia aquele reiki ali, eu saía muito mais leve, muito mais motivada, sabe? Era um banho de amor que eu recebia ali e aquilo me ajudava muito. Aí eu falava, o que é isso? Eu preciso entender melhor o que acontece aqui, porque não é uma coisa que a mente entende a princípio muito bem, né? Eu sempre fui muito mente. E aí eu comecei a estudar, que foi outra válvula de escape para mim, que eu recomendo para todo mundo. Estudar. Eu tinha uma crença limitante que, eu já me formei, tá ótimo, estudar é um saco, por que eu vou ficar estudando? Cara, eu quero estudar pro resto da minha vida, porque foi o que me salvou. Sabe? Conhecimento, estudo, aprender coisas novas, aprender novas possibilidades, conversar com outras pessoas, descobrir novos talentos em você. O quanto isso nos faz bem e nos movimenta, né? Na verdade, a gente se sente viva. Sabe? Quando você tá aprendendo, você tá viva, você não tá ali, sabe, só parada. Exatamente. E aí, quando eu ia para a quimioterapia, eu ia sempre com uma coisa nova. Ia num documentário novo. Eu me lembro que uma quimioterapia que eu cheguei, e eu tinha todo um processo, né? Que aí eu descobri na nutrição que enquanto a quimio estava entrando, o mantra que eu fazia para agradecer aquele movimento, né? Porque a gente ouve coisas horrorosas de quimioterapia. Mas se eu escolhi receber aquele medicamento, então vou me abrir para ele vai ser potência na minha vai me fazer muito bem, ele vai me ajudar nessa luta. E aí eu ficava mantrando isso, comia as coisinhas assim, sabe? Que a mãe da amiga que fez para você, que era assim, tô pensando aqui, o biscoitinho amanteigado que a avó da amiga que te ama mandou. Eu comia ali, porque aí eu entendia que eu estava comendo amor, cura. Sabe? Então, amor. exatamente. Então, em vez de eu comer medo ali na químio, comer tensão, comer ansiedade, eu comia amor, cura. E isso me ajudou muito. E me inspirava. Teve na época que eu estava fazendo químio, uma menina, ela era polonesa. O livro se chama A Menina das Nove Perucas. Ela teve um câncer brutal na pleura, com 19, 20 anos. Ela passou um ano internada no hospital, fazendo químios fortíssimos. Ela teve várias recaídas e ela fugia do hospital para ir para balada, e aí bebia, fazia milhões de coisas e às vezes desmaiava, aí ligava para o médico, iam buscar, traziam. E ela botava, quando ela ficou careca, ela botava perucas. E ela tinha 9 perucas. E cada peruca era de uma cor. E cada peruca que ela botava, ela virava uma personagem diferente. E aquelas histórias motivavam ela. E eu achei essa história sensacional. E eu levava para químio
E eu vi o filme, eu li o livro, e eu ficava ali conversando com ela, e hoje ela está aí viva, escrevendo, é uma escritora, mora em Paris, está ótima. O quanto ela me ajudou nessa caminhada, sabe? De ver que uma pessoa que ela criou os movimentos dela para suportar aquele momento que ela estava vivendo, e o quanto isso trouxe contribuição para ela, que ela hoje em dia é uma escritora. Continua escrevendo sobre outras coisas e o quanto isso transformou a vida dela. Então, não é o fim, pode ser um início, pode ser um começo. Exato. Eu até, particularmente, eu sempre acreditei nisso. Eu acho que ninguém passa por nada que não tenha que passar. E a gente, muitas vezes, passa por coisas duras e, a partir disso, a sua vida realmente pode se transformar completamente. Vai depender do que você faz com isso, né? Exatamente. Como tudo, né? Assim, no meu caso foi isso, né? Mas acontece várias coisas na vida das pessoas e ali, né, você tem a escolha, né? O que você vai fazer com isso? Não dá pra gente achar que a gente... Demandas acontecem, a gente está na vida para isso. Né? Os estão aí, mas o que a gente faz disso é que faz a diferença. Tem uma história que eu vou contar aqui, no dia 15 de fevereiro, que é uma menina chamada Jessie Box. Já ouviu falar nela? Não. Essa Jessie, quando ela tinha 11 anos, pensa, 11 anos, tá? Tá. Ela teve uma meningite e ela acabou perdendo os braços, as pernas, 80% da pele do corpo e a audição. Pensa. Nossa, eu não tô aqui pensando. 80% da pele do corpo. Você sabe o que ela fez com isso? Essa menina, primeiro que ela é por amor, tá? Ela é por amor. E ela hoje ela ainda é uma menina, tá? Ela não é adulta ainda não. Eu não sei exatamente quantos anos ela tem. Ela virou atleta, ela vai para as Paralimpíadas, ela tem um Instagram. A menina é um charme. Você fala com ela, sinceramente, é um banho de amor que você recebe. Então, assim, gente, pensa, uma menina que perdeu os 2 braços, as 2 pernas, 80% da pele do corpo e a audição. Dia de fevereiro, quem quiser, anota aí, venham ver ela falar. Chama Jessie Box. Com certeza eu vou ver. O livro dela é esse aqui, ó. Desista de desistir. Olha que incrível, né? É assim, e é isso. Não usar essa encarnação à toa, né, gente? Porque não vamos perder tempo, né? Vamos fazer o nosso melhor aqui com o que a gente tem, com as nossas possibilidades. E acolher, sabe? Acho que a gente precisa acolher as coisas que acontecem com a gente e pensar assim, tá, o que eu tenho que aprender com isso aqui? O que eu vou fazer com isso? Porque a história de entrar na piscininha das lamúrias, né? E ficar lá e se sentindo, eu sou uma pobre coitada porque eu perdi não sei o quê, blá, 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 blá. Tipo assim, ok, não tô tirando a legitimidade do sofrimento, não. É claro que o sofrimento existe, a gente tem que vivenciar. O que você vai fazer com ele, né? Pra onde ele vai levar? Não dá pra ficar parado. Não dá. Não dá. Então você vai ressignificando as coisas, você vai vendo, assim, outros caminhos se abrem para você, sempre se abrem, né? Então a gente só tem que estar com os olhos abertos. Até eu vi que tem uma pessoa aqui que deve ser o seu marido, H. Canela, né? Ele já fez vários comentários interessantes, mas teve um que eu adorei, eu queria até ter falado na hora, e ele falou uma frase que eu nunca mais vou esquecer, é Henrique, né? Henrique, eu nunca mais vou esquecer. Ele falou assim, a ferida é o buraco por onde entra a luz. Exatamente. Adorei isso. Exatamente. Porque e o quanto a gente está pronto para entender isso, né? E eu acho que quando a gente para de culpar o outro, o que está fora, e a gente entende que tudo a gente que cria, porque é isso, né? A gente queria entrar e queria sair. E essa força para sair é uma escolha também. E é importante. E é o que você falou, tem momentos de tristeza de ir para a piscininha? Tem, claro que sim. Vai, mas não fica. Tem uma frase que fala assim, você tropeça na pedra, tudo bem, mas você não precisa ficar agarrado com a pedra, né? Exatamente. Pedra. Exatamente. É isso. Mas e aí? Aí depois que conta mais. A gente estava na história do câncer, mas você estava fazendo quimioterapia, começou a entender esse amor todo que você estava recebendo. E aí? E aí eu comecei a estudar
autoconhecimento. Foi através da neurociência, comecei a estudar sobre cérebro, e isso estudar, lembre-se, continuo lá com a questão financeira, né? Estava no 0, agora eu estava no 3, né? Mas ainda não tinha encontrado, fazendo o bico, dando o jeito, Henrique segurando a onda. E eu sempre fui muito, muito ativa. Então, assim, curto a minha casa, curto, mas eu gosto de trabalhar. Eu gosto de produzir, eu gosto de estar sempre fazendo alguma coisa. Então, o dona de casa, para mim, não é uma coisa só. Só a dona de casa não me sustenta. Eu preciso de mais, e quero mais, e escolho mais. Então, eu sempre buscando uma realização pessoal minha, que já não tinha mais a ver com televisão, com evento, com nada disso, mas eu ia buscar e achar uma coisa. E aí eu comecei a pesquisar, a estudar na internet. Hoje em dia a gente tem muita coisa. Essas lives, por exemplo, é um estudo. Você está aqui, você está participando, você está vivenciando, você está se inspirando em outras histórias e está estudando, está vendo movimentos, e assim eu fazia. Até eu chegar em Barra de Axis. Esse assunto da barra de Access, que eu te falei, né? Por isso que eu entrei em contato com você. E muita gente me perguntou sobre isso, depois que o Celso falou disso na live dele, e vai ser uma ótima oportunidade para você explicar para o pessoal também. Isso aí. Aí, quando apareceu no computador para mim, né, um pop-up abriu, barra de Axis. Você conhece barra de Axis? Eu falei, não. Aí eu falei, Axis, acesso, barra de Axis Consciousness. Aí eu falei, gente, isso tem a ver com mente, vou pesquisar. Aí comecei a pesquisar. E aí só tinha tudo, só americano, porque foi criado nos Estados Unidos, e aqui no Brasil eu não achava nada. Falei, okay. E aí eu comecei a estudar, a entender como é que o cérebro funciona, como é que são as frequências, o que cada frequência, aonde a gente está, que beta é essa que a gente está conversando, que quando a gente vai para a teta, a gente acessa o inconsciente, a gente vai para um nível de relaxamento importante em que a mente silencia, ela acalma, né? Silenciar não silencia nunca, ela acalma. E aí a gente consegue ter acesso a uma série de coisas, a trabalhar com energia. Eu nunca tinha visto assim. Como assim trabalhar com uma coisa que a gente não vê, né? Uhum. Mas tudo é energia. Então, aí eu comecei, eu falei, eu quero fazer. Eu quero saber como é essa terapia, eu quero conhecer, eu quero fazer. Não encontrei ninguém. Isso foi em 2017. Não encontrei ninguém no Rio que fizesse isso. Só encontrei uma pessoa que ia dar um curso. E eu falei, quer saber, eu vou fazer esse curso. Aí liguei, passei um WhatsApp para a instrutora, falei, olha, eu gostaria muito de fazer esse curso. Era um curso caro. Porque é uma tabela internacional. Então, dólar, na época, para mim, era um curso caríssimo. Eu não tinha como fazer. E aí eu fui no meu draminha, né? O que eu sabia como fazer. Ai, olha, eu trabalho para você, eu faço qualquer coisa, eu preciso muito desse curso, porque aí contei a minha historinha triste, porque eu preciso, eu tô sem grana, que não sei o que, não sei o que. Aí ela me disse, olha, você quer fazer o curso? Primeira coisa, você tem que escolher fazer o curso. Quando você escolher, eu vou te dar aqui algumas técnicas, alguns comandos para você fazer. O curso é daqui a um mês. Se você fizer esses comandos, você vai ter dinheiro e vai fazer. Se você realmente escolher fazer o curso, você vai fazer. Aí, raiva de novo, né? Muita raiva dessa mulher. Que palhaçada! Tô aqui abrindo meu coração. Ah, coitadinha, preciso tanto. E essa mulher vem dizer que não pode me dar, que não pode fazer uma permuta comigo e que eu vou conseguir. Aí, de raiva, eu fiz. Eu peguei os comandos que ela me deu e comecei a fazer. Fazer. E não sei explicar até hoje, inclusive eu emoldurei essa conta. Uma das coisas que mais me aterrorizava na vida era a conta de luz. Quando a conta chegava, eu ficava tensa, porque eu nunca sabia o que viria e a grana estava muito curta e aquela conta me aterrorizava. No mês do curso, a conta veio, vou dar um exemplo aqui, uma conta de 1.000 veio 200. E quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, erraram a conta. Né?
Aí na hora eu falei, caramba, erraram a conta. O que que eu faço? O curso. Porque o que sobrava, que eu não ia ter que pagar a conta, era o dinheiro para fazer o curso. Aí eu falei, eu vou fazer esse curso. E aí eu fiz o curso, fui fazer o curso, aprendi a técnica e nunca mais parei de trabalhar. No dia seguinte, a instrutora falou, olha, eu vou ter um grupo aqui amanhã que vai começar a correr as barras. Se você quiser, você participou muito do curso, você perguntou muito, eu vi que você quer muito e a gente tem poucas pessoas no Rio de Janeiro. Se você quiser, você pode vir. Que você treina e é como se fosse um estágio, né? Eu fiz um estágio. E aí eu não parei mais. E aí já fiz outras especializações, já tem anos aí que eu trabalho com isso. E eu sempre digo que barra de Axis, para mim, foi um pé na porta, porque é muito rápido. É uma terapia muito rápida. E as coisas acontecem, sabe, na prática. É uma terapia que te ensina a viver no dia a dia. Que te dá, ó, faz isso, 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 veja isso, faça aquilo. E você faz e a coisa muda. E você começa a se trabalhar diariamente. Não é uma terapia que você vai lá uma vez por semana, tem uma sensação boa e tal, sai dali e volta para o seu modelo antigo. Você não volta. É uma reprogramação. Muito bacana. É muito bacana. E aí, obviamente, depois disso eu fiz vários outros cursos. Hoje em dia eu atendo, é uma terapia integrativa, porque eu trago as técnicas que eu tenho, mas barras sempre comigo, porque mas negócio, tipo, porque você me falou que tem que tocar uns pontos, não tem? Sim. O que é barra de Axis? Consciousness. São processos e ferramentas de expansão da consciência. Então, tem os processos verbais, os processos corporais e o correr as barras. O correr as barras são 32 pontos na cabeça que são levemente tocados. Quando a gente toca um ponto e outro, cria uma barra energética. E quando esses pontos, essas sinapses neurais são estimuladas, você começa a liberar tudo que te limita, todos os bloqueios. É como se você tivesse, o seu cérebro fosse um computador cheio de arquivos e você fosse liberando os arquivos que não te servem mais. Porque como a gente é feito de crenças, às vezes a gente tem crenças que não servem pra gente, só atrapalham. Em algum momento da vida serviram. Em algum momento da vida, e hoje a Cris que está aqui, ela vai se identificar com o que eu vou falar. Em algum momento na vida, valeu a pena você acreditar que preto não era uma cor bacana. Aí você tá louca para botar um pretinho básico e sair fatal na noite, mas você não coloca porque você acha que aquela cor não vai te trazer muita energia. Isso é uma crença limitante. O que ela está te trazendo de contribuição? Nada. Você não está fazendo, você não está escolhendo com total facilidade. Você está se limitando a não usar aquilo. Por quê? Porque um dia você acreditou que aquela cor não é bacana. Simone está perguntando se pode ser online. Eu ia te perguntar a mesma coisa. Não, porque barras, o correr as barras não pode ser online, porque você precisa receber o toque. Né? Porque o que barras mais prega, e é a realidade, a gente precisa voltar a aprender a receber. A gente aprende, desde que a gente nasce, a dizer não, não obrigado. Ah, quer um bolo de chocolate com brigadeiro maravilhoso? Não, obrigado. Isso tem gente que não sabe falar não, hein? Exato, pois é. Mas de uma certa forma, as pessoas que não sabem falar não, elas estão se limitando. Sim, estão falando outros, que elas nem sabem que estão falando. Então, você precisa abrir para receber. E aí, o toque te ajuda a isso. Porque cada ponto se refere a uma questão da vida. A cura, o controle, o julgamento, a sexualidade, o corpo. E mais outras tantas. Então, o dinheiro. Então, tudo isso... Quantas crenças a gente tem em relação a dinheiro? Nossa, milhares. E quanto a gente não lida bem com a energia do dinheiro. Porque o dinheiro é uma energia. Só isso. É um facilitador. O dinheiro é maravilhoso. É um facilitador. Só que a gente... É uma coisa engraçada que você falou e realmente, se você parar para pensar, tudo é maravilhoso. Dinheiro é maravilhoso, sexo é maravilhoso, comida é maravilhoso, tudo é maravilhoso. Mas olha quanta coisa a gente aprendeu, né? Sexo, não sei, pelo menos na minha infância, era aquela coisa proibida, não podia, tinha casado e tal. Comida, cuidado.
Porque a comida é amiga, né? Dinheiro é filho, não pode ter dinheiro, não. Se tiver sucesso, então um horror. Isso, pois é, imagina. E aí você, olha quanta limitação você cria na sua vida, e aí fica vibrando na escassez em todas as áreas. É. E aí só reclama da vida, porque a vida é uma escassez absoluta. É. E sem leveza nenhuma. Então, quando você começa a se permitir a fazer comandos, a liberar todos esses bloqueios, a trazer leveza para a sua vida, nossa, aí você percebe que você pode sim ser feliz todos os dias, apesar das demandas. Então, é muito simples, é uma técnica muito simples, e os processos verbais também são super simples. Eu queria até dar 2 aqui, como contribuição, porque eu acho que vai ajudar muita coisa. Um deles, dos processos verbais, são as perguntas. A gente passa a vida buscando respostas. E o importante está na pergunta. Se a gente fica na pergunta sem concluir, o que atrapalha é o julgamento e o controle. E a conclusão é julgamento e controle. Então, se você para de ficar focada só numa conclusão de uma coisa e fica na pergunta, infinitas possibilidades chegam para você. Então, 2 perguntas milagrosas, gente. 2 perguntas maravilhosas para vocês fazerem todos os dias. Primeira, como pode melhorar? Para tudo. Eu aprendi a parar de reclamar com essa pergunta. Tudo que te acontece, você, em vez de reclamar, você pergunta, como pode melhorar? Tá no trânsito, não consegue chegar. Como pode melhorar? Ganhou na Mega Sena, ganhou uma viagem internacional maravilhosa dos seus sonhos. Como pode melhorar mais ainda? O que você está dizendo para o universo? Que vai sempre melhorar. Se botar em movimento para ser melhor, para melhorar, para ser mais bacana, para ser mais contribuição para você. Essa é a primeira pergunta, para fazer para sempre. E a outra é o que mais é possível que eu ainda não considerei. E aí você completa a frase. O que mais é possível que eu ainda não considerei para atrair um amor na minha vida? O que mais é possível e eu ainda não considerei para gerar mais dinheiro hoje? O que mais é possível e ainda não considerei para comprar um carro? O que você quiser. Uhum. E ficar na pergunta. E aí insights vão vir, ideias vão vir para você. É impressionante. Só praticando que dá para ver o poder da coisa. Mas se praticar, porque não adianta, né? Também só fazer, não deu certo para mim. Mas quando você perguntou, um dia. Né? Tem que ser a coisa da disciplina que desperta, né? Tem que praticar. Praticando, a coisa funciona. E a outra é um mantra de barras. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Essa glória tem a ver com a abundância do universo, não tem nada a ver com religião. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu falo esse mantra há anos já, todos os dias, no mínimo 20 vezes por dia, na hora que eu acordo e na hora que eu vou dormir. E aí vale lembrar que é tudo na vida. Não é só que a sua vida vai virar um mar de rosas e que vai tudo correr muito bem. É tudo. Né? As demandas também. Só que você vai lidar com elas com facilidade, alegria e abundância. Então, esses 2, gente, eu faço diariamente. Essas perguntas e esse mantra. E a minha vida é muito mais leve. É muito mais fácil e mais divertida também. Porque você, na verdade, você está se abrindo para receber coisas boas, abundância mesmo e etc. E você também, no mesmo balaio, você recebe de uma outra maneira as coisas que não são, que seriam problemáticas, né? Digamos assim. Então, assim, quando você entende que a gente tem percalços, então são percalços, né? Não passa disso. E que eles servem, aí volta a frase do Henrique, né? Às vezes tem uma ferida que é por ali que a luz vai entrar, e tipo assim, o que aquilo pode te ensinar? Porque é aquela história também, se a gente viver o resto da nossa vida num mar sereno, que chatice também, né?
Que chatice. Eu, assim, e eu tenho um exercício que eu faço, e aí, de psicologia positiva, que é a minha pós, e que eu amo também, e que eu faço muito, é o exercício da gratidão. Sim, A gratidão, ela te coloca num espaço que realmente não tem julgamento nenhum. Então, você só é grato. Então, se você consegue, no final do seu dia, pegar 3 coisinhas para você se agradecer no seu dia e por você, aquilo já vai te dar uma leveza, já vai te dar uma tranquilidade, uma motivação de continuar muito grande. sem dúvida. E às vezes pequenas coisas, mas que são muito importantes você ser grato por você e pelo seu dia, pelo que te aconteceu. A verdade é que essa é coisa, a gente, muitas vezes, a gente tem essas coisas pequenas como garantidas, como, por exemplo, você tem um prato de comida, você tem uma casa, né? Aqui em casa a gente fez, eu li aquele livro, até eu comentei naquela live do Celso, você falou que você também leu, né? O Jeito Harvard de Ser Feliz, e que ele propõe, né, esse exercício de gratidão. E eu comprei aqui para casa. Eu tenho 2 filhos, na época minha filha estava morando em casa também, e eu comprei um caderno para cada um. E a gente, todo dia, depois do jantar, nós 4, cada um no seu caderno, a gente escrevia os 3 pontos positivos do dia. Às vezes, o ponto positivo era esse. Meus filhos até botavam, comidinha gostosa que a mamãe fez. Olha que Coisas, e tinha dias que tinha coisas mais significativas para botar. Mas, enfim, e quando a gente realmente foca no positivo, a nosso cérebro começa a mudar a maneira de trabalhar, né? A gente começa a ver coisas. Inclusive, no livro ele fala isso, que você vai treinando o seu cérebro a focar no positivo. E ele começa a desprezar tudo que não presta, né? Você simplesmente para de dar enfoque naquilo. E isso vai mudando. E eu tive aqui em casa uma prova, né? Eu tenho, assim, meu filho, ele tinha mais dificuldade em observar o positivo, sabe? Era aquela pessoa mais reclamona, sabe aquela pessoa que fala assim, tudo de ruim acontece comigo? sei. Era ele, né? E aí, a partir do momento que a gente começou a fazer esse exercício, né, dos pontos positivos, eu comecei a ver uma mudança de atitude muito grande nele, sabe? Tipo, até em alguns momentos, todo mundo, de repente, se apavorar com uma determinada coisa, e ele vê, não, mas isso aqui, não sei o que, não sei o que, mas, e vendo o positivo que aquilo podia trazer. Então, isso realmente é um exercício que funciona, eu recomendo a todos. Não, e é assim, e é uma esperteza, eu acho, né? Você ser positivo. Porque o negativo, o pessimista, é muito preguiçoso, né? Porque é muito mais fácil você ficar parado reclamando, né? Do que você ser positivo. Porque o que o positivo traz? Traz a esperança. O que é a esperança? É o movimento. É. Você acredita que vai ser melhor. Então você se movimenta, você sai do lugar. E o negativo fica ali, na reclamação, sem sair do lugar e nada acontece. E atrai uma energia horrorosa, né? Muito, muito. Porque a gente cria tudo. Então, e como é que é a linguagem do universo? O universo não entende sim, não, certo, errado. Ele entende vibração. Se você vibra problema, o que ele te manda? Mais problema. Né? Se você vibra solução, positividade, fé, esperança, é isso que vai te trazer, para te reiterar isso, né? Do que você está vibrando. É isso aí. É isso aí, total. Tem um livro, não sei se você acredita no poder do subconsciente. Sim, total. O poder do subconsciente, né? Ele fez até uma analogia que eu achei muito interessante. Ele fala assim: bom, a gente sabe que a nossa mente é dividida em mente consciente, subconsciente, enfim, tem vários nomes. E ele fala assim: olha, como se você fosse imagina um navio. No navio tem o capitão e tem toda a tripulação, né? O pessoal que coloca o carvão lá na caldeira, aquele povo todo. Então você tem que pensar o seguinte: o capitão está aqui tem a tripulação toda no seu subconsciente. A tripulação, ela vai executar a ordem que o capitão der. Uhum. Então, não falar, vai tudo dar errado, ou você vai ficar doente, ou você não vai se curar. O que é a tripulação? A tripulação não questiona nada, ela só executa. Então, ela vai lá e vai fazer. O corpo da gente tem um poder gigante, né? A nossa mente tem um poder gigante de curar e de adoecer. Então, Sim, tomar um pouco de cuidado com com o que fala, com o que pensa, né? está dando. O poder do nosso pensamento, é claro que assim, as pessoas confundem muito isso, né? Quando que tem as pessoas, lá vem a positiva, lá vem.
o poder do nosso pensamento é muito grande. É claro que você vai ficar pensando, vou ficar milionária, e não fizer nada, é óbvio que não. Quero Mas, ganhar na loteria, mas não jogo. mas você ficar pensando coisas negativas, você vai atrair sim uma densidade e um peso para sua vida completamente desnecessário, né? A gente pode ser leve, pode ser divertido. É. Por que não? É Isso, experimentar. E eu falo uma coisa sempre nos meus cursos, eu falo assim, se até hoje a vida não está funcionando do jeito que você deseja, tenta de uma forma diferente. exatamente. Isso não tem nada a ver com positividade tóxica. Sim, sim, claro. Tem a ver realmente com a gente trazer um pouco mais de leveza. Você vai lidando com as questões da sua vida, sem se cegar a nada, porque você não está se cegando, você não está mudando a roupagem das coisas para parecer que é tudo positivo. Não é isso. Tem coisas que às vezes acontecem que não são legais. Isso acontece na vida de todo mundo, isso faz parte da vida, né? É, Agora, como você vai lidar com as coisas que são ruins é que faz diferença. exato. Eu tenho um fato na minha infância que eu acho muito legal e que me trouxe frutos, porque eu sempre fui uma criança muito positiva. E a minha irmã, que eu amo, é assim, e ela é mais dramática. Não é que ela seja negativa, ela é mais dramática e medrosa do que eu. E minha irmã mais velha. E aí, teve uma época, a gente tinha 9 e 11 anos, assim, que meu pai sempre contava essa história. Falou assim, não, Paola é muito positiva. Se a gente botar na cama delas um cocô na cama de uma e um cocô na cama de outra. Daniela, que é minha irmã, vai acordar, vai pisar no cocô, vai reclamar que droga, esse cocô aqui, sujou todo o meu sapato, não sei o quê. Paola vai pisar no cocô, vai sair correndo atrás do cachorro, do cavalo, de algum bicho que a gente vai dar de presente para ela e que fez cocô aqui e que foi o alerta que esse animal está aqui em algum lugar e ela vai em busca do presente dela. E essa minha positividade foi quando eles deram a primeira moto. Meus pais não eram politicamente corretos. Eu ganhei a minha primeira moto com 9 anos de idade. A minha irmã com 11. E tudo bem. Sem julgamentos. Quando eles foram comprar a moto da minha irmã, eu fiquei tão feliz, e fui junto, e fui escolher. Se ela estiver aqui na live, ela vai lembrar disso. E que eles me deram uma. Você E podia ele deixar contou essa história. inveja da moto que você também queria ganhar. Não, e eu fiquei realmente muito feliz que eu dizia, ai, eu vou andar de moto, porque se ela tem moto, eu vou andar de moto, e vai ser muito legal, porque eu vou aprender a andar de moto. E eu, no final da história, e ela falou, essa cor eu não gosto, eu gosto da verde, eu quero essa, tá? Que não estava reclamando, estava escolhendo, mas era diferente. E aí teve uma hora que eles conversaram ali entre si e acabaram levando duas. E eu ganhei, e meu pai conta essa história do cocô, ele fala, você ganhou a moto só por causa do cocô, só por causa da sua positividade. E foi assim, uma coisa que eu trago, uma boa lembrança, né, da minha infância, e que toda vez que eu lembro, que eu recebo uma crítica, que eu falo alguma coisa, eu lembro, porque eu fiz um documentário uma vez, fui convidada por uma diretora incrível, Ju Coutinho. Ela fez um documentário lindo sobre câncer de mama, não era só de mama, né? Ela pegou 3 personagens, que eram 3 mulheres, e fez um documentário falando sobre o processo. Mas de uma sensibilidade, um documentário maravilhoso. Se chama Epitelial e está disponível no YouTube. Quem quiser ver, é maravilhoso. E ela me convidou para ser uma dessas personagens. E no dia da pré-estreia, eu estava lá e no final a gente assistiu o documentário e depois a gente foi para o palco para perguntas e respostas. E uma das pessoas virou e me perguntou, você não acha que... E eu contei a minha história e como eu passei pelo meu processo. E como principalmente, eu lidei com os meus filhos, né? Minha filha era muito pequenininha na época, como eu lidei com a prótese capilar que eu botei. O meu filho estava fazendo 15 anos, era a festa dele de 15 anos, e eu não aguentava mais a prótese, eu tirei. E eu fui na festa do meu filho careca, e ele foi o que mais me incentivou. Mãe, você é gata, vai ser gata de qualquer jeito, vem careca, vai ser lindo. Então, eu contei tudo isso e contei o quanto o positivo me ajudou.
E ele me perguntou, na hora da pergunta, ele me perguntou como eu me sentia, se eu não me sentia cruel falando isso para as pessoas que não conseguem superar a doença. O quanto a minha positividade estava iludindo essas pessoas e o quanto eu não estava fazendo essas pessoas sofrerem. E aí eu disse para ele, falei assim, mas por que é um sofrimento? Eu não estou falando de cura. Eu não posso falar de cura. Eu não sei como vai ser meu dia amanhã. Eu sei como vai ser o meu dia hoje. Hoje, eu estou lidando com a minha cura. Eu estou feliz, eu estou positiva. Enquanto eu não estava curada, estava em remissão, eu também estava lidando com a minha cura. Amanhã, eu não sei o que será. Então, eu não vou sofrer por antecipação e por uma coisa, por uma sentença. Porque eu não recebi uma sentença. Eu efetivamente recebi uma oportunidade. E é assim que eu vejo. E eu só tenho o hoje. Pode ser que amanhã, pode ser que daqui a alguns anos eu esteja de outra forma. Mas você sabe que também tem uma outra coisa que eu acho, assim, isso que ele falou para você. Eu já ouvi coisas similares, não em relação ao câncer, em relação a outras coisas, né? E eu acho que também não deixa de ser muito inspirador que as pessoas percebam que elas podem lidar com isso tudo de uma outra forma. E perceberem através do exemplo de uma pessoa que também estava passando pela mesma coisa, é muito mais impactante do que você saber que pode ser assim. Eu até queria falar, antes que eu esqueça, quando você começou a contar que você sempre foi muito positiva, que contou a história do cocô e não sei o quê, então, eu também sempre fui assim, né? Eu até brinco, falo assim, eu já vim assim de fábrica. Eu sempre fui positiva. Eu sempre fui aquela pessoa assim... Eu sempre dava um jeito de ver a parte boa da história, sabe? Graças a Deus, mas eu não me esforcei para ser assim. Eu já vim assim de fábrica. Mas muita gente não veio. E é importante que essas pessoas saibam que isso também não é uma sentença. Isso é treinável. Você pode e mudar isso, né? E é muito mais agradável viver dessa forma, sendo positiva, do que viver achando que vai dar tudo errado, que condenada à morte, que não sei o que, não sei o que. Não, e vale lembrar que eu nasci positiva, mas eu virei negativa. Né? Teve um momento da minha vida que era um momento denso, que eu só reclamava e achava que tudo ia dar errado. Então, e aí eu voltei a ser, eu realmente me reprogramei de novo para me resgatar ali no positivo. A Simone está falando que ela de fábrica que ela construiu. Isso mesmo, é possível. Quem estiver assistindo a gente, que também não veio, gente, façam isso. Então, e o mais legal disso tudo é que a gente pode criar o que a gente quiser todos os dias e mudar o que a gente quiser todos os dias. Criar uma nova realidade todos os dias. Então, assim, por isso eu falo com tanta clareza e sem vergonha nenhuma dos meus percalços, dos meus erros, das minhas escolhas que não me levaram a lugar nenhum. Porque o bom é que eu posso escolher diferente. Eu posso fazer diferente. Né? Olha, hoje eu lendo um texto, que eu até botei lá no Instagram, né, do link, do Nadal, né, do Rafael Nadal. E como... É maravilhoso. Aliás, nossa, que inspiração, né? Que virada de jogo. Não é que a pessoa não erre, a pessoa erra. Ela erra, ela continua errando, às vezes vai ganhar a partida, às vezes vai perder. Mas, assim, o que ela faz com esse erro é que, na verdade, determina tudo que vem depois. Então, assim, ele estava contando a história da última partida, eu não assisti, tá, gente? Porque eu não sigo, mas eu li a matéria. E, na verdade, foi uma descrição, uma análise de jogo. E o cara está falando, cara, o cara perdeu o primeiro set, ele perdeu o segundo set, mas ele reavaliou aquilo tudo, acho que ainda perdeu o terceiro set, apesar de ter mudado. Ainda fez jogadas erradas no meio do campo. Mas assim, não se culpou, mas não se chicoteou, simplesmente pegou e corrigiu o que tinha que corrigir e acabou ganhando o jogo. Agora, ele podia simplesmente ter falado, cara, tô ferrado, já era, já perdi o primeiro, já perdi o segundo, o cara lá joga mais que eu, sei lá, esse tipo de approach assim, que às vezes as pessoas têm, ia perder. Ele poderia ter escolhido perder. Poderia. Mas ele escolheu acreditar. Exatamente. E até poderia acontecer, mesmo acreditando, perder. A gente não está dizendo que é certo, mas pelo menos você tem mais chance, você tem uma chance real de luta. Exato.
você pega e já acha, que já se condena, aí eu te digo, vai perder. Vai, claro. Você Aí não escolhe. vai, né? Você escolhe perder. Você já na sua cara, né? Eu acho. Na sua cara você já não acredita mais. E se você não acredita, não tem Quem como. vai acreditar em você se nem você acredita? Exatamente, né? Você tem que. Primeiro, é a história que eu sempre falo do aviãozinho. Primeiro, a máscara em você, para você poder ajudar a pessoa do lado. É, Né? E a forma que você se apresenta para o mundo é como ele vai te ver. Se você se apresenta no negativo, no perdedor, no inerte, ó vida, ó céus, é isso que você vai ter. é, é isso mesmo. Bom, aí, só pra gente concluir, aí você ficou curada do câncer. Aí já se passaram 7 anos, né? Eu recebia, me lembro que assim, eu sempre falo do meu médico Ah, querido. mas eu quero contar a história, que você conte a história do exame, Qual a história do exame do médico? porque você achou que era genético. Ah, sim, aí foi, isso é interessante. Foi nesse movimento que eu já estava fazendo, que aí vem outra técnica que eu amo também, que é Theta Healing, que também trabalha com crenças limitantes. Acabou que eu me apaixonei para tal das crenças limitantes e estudo elas enlouquecidamente, porque realmente, gente, a gente precisa. Nós somos feitos de crenças. E tem crenças que nos motivam, que nos impulsionam, e tem crenças que nos limitam. E essas técnicas trabalham com as que limitam, né? Que são os bloqueios. Então, eu tive câncer, fiz os exames, fiz tudo, me curei e tal, não sei o quê. E o meu médico, ele disse que eu precisava fazer um exame genético, que é o exame, inclusive na época a Angelina Jolie fez, para saber as outras gerações, para saber de onde veio e tal. E eu não queria fazer, porque o meu plano de saúde não cobria, era um exame caríssimo, e eu não queria fazer esse exame. Ele, não, mas vamos fazer, você tem filha, a gente precisa saber de onde, a origem e tal. Eu falei, mas é óbvio que o meu é hereditário, porque minha mãe teve, minha avó teve, então é óbvio que o meu é hereditário. Eu, desde os 35 anos, eu faço o exame de 6 meses. O meu médico é mastologista, não é ginecologista só, porque eu já estava procurando isso. Então, eu sei que eu me cuidei, porque eu sabia que, de alguma forma, né, a mãe, a avó e tal, eu te corria esse risco. Não, mas vamos fazer assim mesmo. Aí fui lá, paguei, caríssimo, fiz. Nesse período, eu fiz o curso de Theta Healing. E no curso de Theta Healing, na formação, a instrutora me chamou, era assim, Theta Healing é um curso de muitas pessoas juntas, e ela falou, Paulo, você vem aqui que eu vou fazer o procedimento com você. E aí ela começou a fazer um procedimento, não vou entrar em detalhes porque é muito técnico, o procedimento comigo, e durante, aí fez o procedimento, a doença, o processo que eu vivi veio, né? Como crenças limitantes, e aí ela começou a trabalhar a crença da crença da crença e tal, não sei o que, trabalhou, acabou, eu fui para almoçar. Na hora do almoço, acabei de almoçar, fui fazer xixi dentro do banheiro, gente, do restaurante, puf, caiu a ficha. Quando caiu a ficha, eu falei, meu Deus, eu tive um insight, e aí eu entendi tudo. Eu falei, gente, fui eu que criei essa doença. E eu criei essa doença por pertencimento. Voltei e falei com a facilitadora. E ela falou, aí, a gente entrou na crença raiz. Você é tão poderosa como a sua mãe, como a sua avó. Você faz parte desse legado dessas mulheres incríveis. Então, como é que você não ia ter isso? Isso te dá pertencimento a esse legado feminino. Olha que loucura, né? Como se conscientemente eu faria uma loucura dessa. É. Já. Mas mesmo assim, era aquela coisa, a Paola tá no mundo, né? Agora ela tá vivendo essas técnicas e tal, não sei o quê. Não vamos seguir. Ah, tá, Paola, legal, que bom que você descobriu. Aí, uma semana depois, eu voltei ao consultório médico com o exame. Fui buscar o exame. E o exame disse exatamente o que eu tinha descoberto. Eu não tinha o gene. O meu câncer não foi hereditário. E aí eu contei a história toda pro meu médico, e aí eu brinco, né, que o meu médico hoje em dia é holístico. Ele é oncologista, mas ele acredita em tudo, ele faz tudo, ele é um espetáculo.
Por quê? Porque ali foi a comprovação para mim, científica, de que realmente a gente cria tudo. Meu pai sempre falava isso, meu pai era médico. E ele sempre falava, Patrícia, a doença começa na cabeça. Exatamente. E ele E contava muitas as vezes, que ele tinha, que também todas elas cismaram que iam ter câncer nos ossos. E falou, todas tiveram. pois é. E eu conscientemente, é claro que eu nunca quis isso para minha vida, óbvio, um sofrimento danado, uma loucura. Mas hoje eu entendo que o quanto inconscientemente eu, de uma certa forma, busquei um caminho por ali. É. Engraçado isso, porque a gente conscientemente, a gente não quer nada que é ruim pra gente. Claro. Mas, apesar disso, a gente, de fato, a Simone está até falando, somos co-criadores da nossa realidade. Exato. Faz com a gente muita coisa que a gente não deseja pra gente. Né? Então, a gente dá um jeito, sabe? Fala assim, por exemplo, tem determinadas situações que a gente vive reiteradamente, aí eu vou citar o caso do peso, né? Que as pessoas. Todo mundo quer ser magro, racionalmente, quem quer ter algum tipo de doença relacionada à obesidade, enfim, todo mundo quer se sentir bem, ter um corpo saudável, isso é um fato. Aí você vê, a pessoa sabe tudo, a maioria de nós sabe tudo. O que, né, em termos do que deveria comer, o que não deveria comer, as pessoas sabem. E por que elas estão o tempo todo repetindo esse comportamento, né? Tem várias causas, mas eu acho assim, existe uma parcela de pessoas que se acostumou também a viver naquela zona de conforto que é desconfortável, mas a pessoa se acostumou com aquilo. Então ela cria aquilo porque é engraçado, eu não vou mais. Isso aí se aplica para tudo, né? Tem pessoas que são cronicamente infelizes, já parou? Sim. Infeliz mesmo. Então, assim, você vai ver, a pessoa não sabe viver de outro jeito. Ela não sabe. Então, ela está o tempo todo buscando aquilo, porque, infelizmente, é aquilo que ela aprendeu. É assim que ela sabe viver. E Sabe? o quanto essas pessoas também não repetem padrões familiares, né? Também. De pertencimento, né? Uma família. E quanto elas não ouviram, você é igual fulano, você é igual Beto. Ih, puxou fulano. E às vezes até na gordura mesmo, né? Meu É, pai é gordo, minha mãe é gorda, minha irmã é gorda. Inconscientemente, se eu for magro, eu me distancio deles. é. Né? Eu tenho outras escolhas, eu vou por outro caminho. E é muito. A mente é uma coisa que realmente. Por isso que eu acredito muito, né, nessas técnicas energéticas, nessas ferramentas que a gente tem cada vez mais, porque estão aí para ajudar a gente a ter consciência disso tudo, de como a gente funciona. E o como a gente pode se libertar disso tudo, né? Mas aí é que vem. Para a gente se libertar disso tudo, a gente precisa enfrentar, a gente precisa Sim, claro, querer estar mergulhar, olhar. todo, tocar lá na ferida. E Sim, lembrar exatamente. que a gente tem que exercitar, né? Porque a gente se acostuma com esses padrões todos, e eles acabam virando tipo uma segunda natureza. O seu natural é fazer aquilo. Então, para mudar é difícil pra caramba, tem que exercitar, exercitar, exercitar. E aí, às vezes, você acha que aprendeu quando você vai ver, fiz de novo. Olha lá eu fazendo. Você já sabe que não é para fazer, mas você vai lá e faz. Por quê? Porque é mais forte, muitas vezes, do que você. É quase uma natureza. Então, a Tá. gente tem isso. Tem que exercitar e tem que estar atento o tempo todo. Não, e praticar e ser suave com você, né? Porque Também. esse caminhar não é linear, né? Um dia você tá em cima, outro dia tá embaixo, e tudo bem, né? Isso. Ah, eu mudei pra caramba, mas dou uma recaída, ok. Amanhã a gente escolhe de novo melhor e E vambora. aí volta para aquele que a gente falou lá no início, da coisa do perfeccionismo, da autoexigência. Exato. Como é libertador você entender que, ok, sabe? Tipo assim, você já tinha aprendido isso, você já estava fazendo de um outro jeito e de repente fiz de novo. Tipo assim, gente, ok, somos humanos, entendeu? Vamos seguir em frente. Não adianta ficar chorando. É isso aí, ser amoroso com você, se acolher, é isso mesmo. Sim, com certeza. Ele falou, eu gostei também. Ele falou o seguinte: o lado negro da força é sedutoramente fácil. Verdade. É.
Verdade. E é isso, gente. A gente precisa acolher tudo isso na gente. Eu acho que o grande barato, né, é quando a gente finalmente entra aí nessa seara de autoconhecimento mais profundo e começa a entender que com muita leveza dá para a gente ir melhorando e tudo vai se organizando. A verdade é que é tudo muito conectado. É como se a gente entrasse no fluxo, né? É, Tudo se encaixa e vai indo, e você vai na onda e vai indo, e a coisa vai acontecendo. você sabe que eu falo assim, como eu falei para você lá no início também, eu também já tive meus dias de peste, né? Que eu era insuportável e tudo mais. Obviamente que assim como você, eu também me achava dona da verdade, aquela pessoa, nem ouvia, porque estava errado mesmo, sabe? Então é melhor, finge que ouve, mas não está ouvindo nada. E o que eu falava que era o certo, que era importante. E eu achava que eu tinha uma visão muito clara de tudo, né? E hoje, aparece assim, que eu estava envolta assim, numa nuvem de poeira e de repente a poeira desce, né? E aí você entende, né? Como você não sabe praticamente nada, por mais que você saiba. E como é bom não saber. E como é maravilhoso saber. E Tá como é aprendendo sempre. e a gente reconhecer a nossa vulnerabilidade, a gente reconhecer que a gente erra mesmo, e é isso aí, e vamos seguindo em frente com alegria, porque isso aí que é o movimento bacana da vida, né? É isso aí. Ah, Paulo, adorei Eu também. mais Conversar a noite inteira. a noite inteira. Olha, muito obrigada pela sua generosidade, a tua história é lindíssima, adorei o pessoal que veio aí por causa da Paola. Gente, deixa eu só repetir, eu tô fazendo uma série de lives no Lean Ai, Together, que que amada. é gente que virou o jogo, né? É gente como a Paola, que vai vir aqui para contar histórias maravilhosas. Já teve muita gente contando histórias maravilhosas e vamos seguir tendo, se Deus quiser. Eu procurei escolher pessoas muito diferentes entre si, com histórias muito diferentes entre si, todas lindas e todas com muita coisa para ensinar. Então, se vocês quiserem já seguir aí o link para poder receber a notificação e estar com a gente, vai ser um prazer. Eu vou ter lives essa semana, não todos os dias, sexta não tem. Aí na outra semana tem mais, e aí no dia 15 a gente finaliza com aquela menina maravilhosa que escreveu esse livro aqui. Vou ver todas. É, sigam ela E no Instagram. ficam gravados, gente. Vocês podem ir lá no link e E assistir. tem gravado Gravado. essa live de hoje. Eu não sei se a Paula consegue dar um repost, acho que sim. E, e também tem no canal do YouTube. Aos pouquinhos a gente está incluindo. O canal do YouTube é novo, então a gente está incluindo aos poucos as lives. Enfim, espero que vocês gostem. Eu acho assim, todo mundo precisa, né? Ouvir essas histórias maravilhosas. Todo mundo, todo mundo. E me ajudaram, assim, no meu processo foi muito fundamental. Essa troca, ouvir histórias, se inspirar, é muito importante, é muito maravilhoso. E eu agradeço demais essa oportunidade, agradeço todos os meus amados aqui, os meus velhos amados e novos amados, todos amados. Muito Então, agradecida. e é isso, sabe, gente? Eu acho que a gente, no fundo, assim, e no raso também, todo mundo está aqui para fazer alguma diferença. Ninguém veio a passeio. Nenhum de nós veio a passeio. Então, às vezes as pessoas pensam assim, mas a gente às vezes olha uma pessoa que fez uma coisa grandiosa e a gente se intimida, pensa, mas eu não consigo fazer uma coisa tão grandiosa assim. Minha filha, faz o pequenininho, tá ótimo. E o que é grandioso, né? Às vezes o seu pequenininho faz uma diferença enorme. Exato, Então aí faz, o importante é fazer. aquela história da pedrinha pequenininha que você joga na água, ela faz aquele monte de onda. Exato, exatamente. Então é isso. Ninguém precisa se preocupar em fazer nada demais. Se fizer o básico, o pouquinho, já vai fazer uma diferença enorme no mundo. É verdade. Então é isso, gente. Obrigada a todos que vieram. Paola, mais uma vez, obrigada pela sua Muito, disponibilidade. muito obrigado Tá? mesmo. Não some de mim. Não, jamais. Agora colou. Best friend forever. Forever. Bom, gente, boa noite a todos. Prazer ter vocês. Gente. Tchau.